Quando tudo parece perdido, sempre existe um caminho. Napoleon Hill, existe um momento na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. É exatamente nesse instante que quase todas as pessoas cometem o maior erro da própria existência, porque elas olham para a destruição e acreditam que chegaram ao fim. Mas e se eu dissesse que o verdadeiro fim nunca se parece com um fim? E se justamente quando você pensa que perdeu todas as possibilidades, Deus estiver escondendo diante dos seus olhos a única estrada capaz de transformar completamente o seu destino? Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando homens que construíram impérios. Empresários, inventores, líderes e pessoas comuns que saíram da absoluta escassez para uma vida de abundância. E ele descobriu um padrão que se repetia de forma quase assustadora. Nenhum deles iniciou sua maior fase de prosperidade quando tudo estava dando certo. Foi exatamente quando tudo parecia perdido, quando já não existiam garantias, quando ninguém mais acreditava, quando até eles mesmos chegaram perto de desistir. É como se existisse uma lei invisível funcionando nos bastidores da vida. Uma lei que primeiro esvazia suas certezas, para depois entregar algo infinitamente maior. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez portas estejam se fechando. Talvez pessoas tenham ido embora. Talvez seu dinheiro tenha diminuído. Talvez seus projetos estejam demorando mais do que imaginava. Talvez você esteja cansado de lutar. E talvez, pela primeira vez, tenha começado a acreditar que nada vai mudar. Se esse pensamento passou pela sua mente, continue comigo. Porque o que Napoleon Hill descobriu pode mudar completamente a forma como você interpreta este momento. E quando sua interpretação muda, sua realidade começa a mudar junto. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você encontra conteúdos que unem desenvolvimento pessoal, princípios ensinados por Napoleon Hill e fundamentos espirituais capazes de fortalecer sua mente nos momentos mais difíceis. Se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, deixe seu like. Assim, o YouTube entende que esta mensagem precisa alcançar outras pessoas que também estão quase desistindo. Agora, imagine um navegador perdido em alto mar. Depois de semanas enfrentando tempestades, sem enxergar terra, sem comida suficiente, sem saber se ainda existia alguma direção correta, qualquer pessoa diria que aquela viagem estava condenada. Mas foi exatamente nessas circunstâncias que muitos dos maiores exploradores da história encontraram novos continentes. Eles não descobriram novos mundos quando navegavam em águas tranquilas. Descobriram quando tudo parecia perdido. A vida funciona da mesma maneira. Existe uma diferença enorme entre estar perdido e estar sendo redirecionado. Quem está perdido anda em círculos. Quem está sendo redirecionado sente que tudo mudou de direção. Parece igual, mas não é. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista começa quando o homem aceita abandonar antigas formas de pensar. E isso nunca acontece enquanto tudo permanece confortável. É por isso que as mudanças profundas quase sempre chegam acompanhadas de desconforto. Primeiro vem a confusão, depois o silêncio, depois a sensação de vazio. Somente então surge a clareza. Esse processo é tão comum que muitos acreditam estar sendo punidos, mas na realidade estão sendo preparados. Observe a natureza. Antes de uma árvore crescer ainda mais, ela perde folhas. Antes do amanhecer, existe a hora mais escura da madrugada. Antes da borboleta voar, ela passa por um processo que, visto de fora, parece destruição. O casulo desaparece. A antiga forma deixa de existir. Mas aquilo nunca foi morte, sempre foi transformação. Sua vida pode estar exatamente nesse ponto. Você está olhando para o casulo sendo rompido, enquanto Deus já consegue enxergar as asas que ainda nem apareceram.
Napoleon Hill acreditava que existe uma inteligência superior atuando através das circunstâncias. Nem tudo acontece para impedir seu crescimento. Muitas coisas acontecem justamente para provocá-lo, porque existe uma versão sua que só nascerá depois que a antiga desaparecer. É difícil aceitar isso enquanto sentimos dor. É difícil manter a fé quando as contas chegam, quando as oportunidades diminuem, quando ninguém reconhece seu esforço, quando o telefone não toca, quando o negócio desacelera, quando tudo parece caminhar na direção oposta. Mas talvez essa seja exatamente a pergunta que a vida está fazendo para você. Você continuará acreditando, mesmo quando ainda não consegue enxergar? Essa pergunta separa pessoas comuns daquelas que constroem destinos extraordinários. Porque qualquer pessoa acredita quando os resultados aparecem. Mas poucos continuam acreditando quando só existe silêncio. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não é esperar sentado. Não é imaginar que tudo acontecerá sozinho. É continuar caminhando mesmo sem receber confirmação imediata. É plantar sabendo que ainda não existe colheita. É estudar mesmo antes da oportunidade surgir. É melhorar diariamente sem aplausos. É desenvolver disciplina enquanto ninguém observa. É justamente nessa fase silenciosa que Deus costuma construir pessoas capazes de administrar grandes responsabilidades. Muitos pedem prosperidade. Poucos aceitam o treinamento necessário para sustentá-la. E talvez esse treinamento seja exatamente o que você está vivendo agora. Por isso, não interprete esta fase apenas pelo que seus olhos conseguem ver. Existe muito mais acontecendo nos bastidores do que aparenta. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem quando enfrentam uma fase difícil. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Experimente perguntar, no que Deus está tentando me transformar? Essa única mudança de perspectiva pode alterar completamente a direção da sua vida. Napoleon Hill percebeu que todas as pessoas que construíram riqueza verdadeira passaram por um período em que os caminhos conhecidos simplesmente deixaram de funcionar. Não era coincidência, era preparação. Porque enquanto existir um caminho confortável, quase ninguém procura um caminho extraordinário. Imagine um rio. Quando uma pedra enorme bloqueia seu percurso, a água não desiste, ela não reclama, ela não permanece parada esperando que alguém retire o obstáculo. Ela procura outro caminho. E, curiosamente, é justamente esse novo caminho que muitas vezes a leva ainda mais longe. A natureza inteira ensina uma verdade poderosa. O bloqueio nunca significa o fim do movimento. Significa apenas que chegou a hora de mudar a direção. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você. Você insiste em abrir uma porta, enquanto Ele está construindo outra muito maior. Você insiste em permanecer em um ambiente, enquanto Ele já sabe que esse lugar não comporta o tamanho da pessoa que você está se tornando. É difícil aceitar isso, porque nosso coração costuma criar apego ao que conhece, mesmo quando aquilo já não nos faz crescer. Napoleon Hill dizia que o medo da mudança é um dos maiores ladrões da prosperidade. Não porque a mudança seja perigosa, mas porque ela exige abandonar uma identidade antiga, e isso assusta. Você já percebeu como algumas pessoas passam anos tentando recuperar uma vida que nunca mais voltará? Elas gastam energia tentando reconstruir exatamente o mesmo cenário, o mesmo emprego, os mesmos amigos, os mesmos hábitos, os mesmos resultados, enquanto a vida está dizendo silenciosamente: eu tenho algo muito maior. Mas elas continuam olhando para trás. Foi exatamente isso que aconteceu com diversos empreendedores estudados por Hill. Muitos quebraram completamente. Perderam empresas, perderam dinheiro, perderam prestígio. Alguns chegaram ao ponto de recomeçar praticamente do zero. E, olhando aquele momento isoladamente,
qualquer pessoa concluiria que haviam fracassado. O curioso é que quase todos afirmavam a mesma coisa anos depois. A melhor coisa que aconteceu comigo foi perder aquilo que eu acreditava ser indispensável, porque somente depois da perda, eles descobriram capacidades que nunca haviam utilizado. Você talvez ainda não consiga enxergar, mas existe um potencial escondido dentro de você que só aparece quando todas as alternativas antigas desaparecem. Enquanto existe uma saída fácil, você não acessa sua força máxima. Enquanto existe um plano confortável, você não desenvolve criatividade. Enquanto existe dependência, você não desperta liderança. É por isso que algumas crises não chegam para destruir. Chegam para revelar. Revelar quem você realmente é. Revelar o tamanho da sua fé. Revelar sua capacidade de permanecer firme quando ninguém mais acredita. Napoleon Hill dizia que cada adversidade traz consigo uma semente de benefício equivalente ou até maior. Mas quase ninguém encontra essa semente. Sabe por quê? Porque a maioria passa o tempo inteiro olhando para a terra revolvida e nunca procura o fruto escondido. Toda crise carrega uma oportunidade, nem sempre financeira. Às vezes é emocional, às vezes espiritual, às vezes intelectual, às vezes relacional, mas sempre existe algo precioso escondido dentro dela. Pense na pessoa que você era 5 anos atrás. Provavelmente você amadureceu por causa das dificuldades. Não foi durante os dias fáceis que aprendeu suas maiores lições. Foi durante os momentos em que parecia não existir solução. Isso significa que a dor é boa? Não. Significa apenas que ela pode produzir algo extraordinário quando encontra uma mente preparada. E é exatamente aqui que muitas pessoas se diferenciam. Algumas usam o sofrimento para justificar a desistência. Outras usam o sofrimento como combustível para construir uma vida completamente diferente. A situação pode ser a mesma. O resultado nunca será, porque tudo depende da interpretação. Existe outra característica curiosa observada por Napoleon Hill. Pouco antes de uma grande mudança, as distrações aumentam. Convites aparecem, desânimo surge do nada, pessoas começam a desacreditar dos seus sonhos. Problemas pequenos parecem enormes, tudo parece conspirar para tirar seu foco. Não encare isso apenas como azar. Muitas vezes é um teste de prioridade. A vida pergunta silenciosamente: o quanto você realmente deseja aquilo que diz querer? Porque desejo verdadeiro continua caminhando. Desejo superficial desaparece na primeira dificuldade. É por isso que poucos chegam até o fim. A maioria para alguns metros antes da grande oportunidade. Desistem quando já estavam sendo preparados para recebê-la. Talvez este seja exatamente o seu momento. Talvez tudo esteja parecendo mais difícil justamente porque você está mais perto da mudança do que imagina. Continue firme, continue aprendendo, continue fortalecendo sua mente, continue desenvolvendo sua fé. Porque existe algo que você ainda não consegue enxergar, mas que já está sendo preparado. Existe um instante na vida em que tudo muda. O curioso é que esse instante quase nunca faz barulho. Não chega acompanhado de fogos, não vem com anúncios, não aparece escrito diante dos seus olhos. Ele acontece em silêncio. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar centenas de histórias de pessoas que construíram riqueza verdadeira. A transformação nunca começava quando o dinheiro aparecia. Ela começava muito antes. Começava no momento em que a pessoa deixava de agir como alguém derrotado e passava a pensar como alguém preparado. Esse é o verdadeiro ponto de virada. A riqueza exterior sempre nasce depois da riqueza interior. Enquanto sua identidade continuar presa ao medo, toda oportunidade parecerá arriscada. Enquanto sua mente continuar esperando garantias, você deixará passar as maiores chances da sua vida.
Enquanto acreditar que precisa sentir segurança para agir, continuará exatamente onde está. Napoleon Hill ensinava que a decisão precede o milagre. Primeiro você decide, depois o caminho aparece. É exatamente por isso que tantas pessoas passam anos esperando um sinal perfeito. Elas querem enxergar toda a estrada antes de dar o primeiro passo. Mas Deus raramente trabalha assim. Ele ilumina apenas o próximo passo. Quando você o dá, a luz alcança o seguinte, e depois o próximo. Foi assim com praticamente todos os grandes realizadores da história. Nenhum deles possuía todas as respostas. Nenhum deles tinha garantias absolutas. Nenhum deles começou sentindo confiança total. Eles começaram porque decidiram confiar mais no propósito do que no medo. E existe algo extremamente interessante nisso. O medo nunca desaparece completamente. Ele apenas perde o comando. A coragem não é a ausência de medo. É decidir que existe algo maior do que ele. Talvez você esteja esperando sentir confiança para iniciar aquele projeto. Talvez esteja esperando a situação financeira melhorar para estudar. Talvez esteja esperando alguém acreditar em você primeiro, mas a verdade é exatamente o contrário. Quando você começa, a confiança cresce. Quando você age, sua mente entende que existe progresso. Quando você persiste, sua fé se fortalece. É impossível desenvolver músculos sem resistência. Também é impossível desenvolver uma mentalidade vencedora sem enfrentar desafios. Napoleon Hill dizia que a persistência é o teste final. É ela que separa o desejo da realização. Porque quase todo mundo sonha, quase todo mundo faz planos, quase todo mundo começa. Mas poucos continuam quando os resultados demoram. É justamente aí que acontece a seleção invisível. A vida observa quem continua trabalhando sem reconhecimento, quem continua estudando sem aplausos, quem continua acreditando mesmo depois de várias decepções. Porque riqueza não é apenas recompensa, é responsabilidade. E responsabilidade exige preparação. Pense em um agricultor. Ele planta, prepara a terra, remove ervas daninhas, protege a plantação, rega diariamente. Durante muito tempo, nada acontece na superfície. Quem olha de fora acredita que ele está perdendo tempo, mas por baixo da terra, tudo está acontecendo. As raízes estão crescendo, a estrutura está sendo formada, a vida está surgindo. Sua jornada talvez esteja exatamente nessa fase. Você olha para cima e não vê resultados. Mas por dentro, sua mente está ficando mais forte, sua disciplina está aumentando, sua fé está amadurecendo, sua visão está ficando mais clara. E quando essas raízes estiverem prontas, os frutos aparecerão quase ao mesmo tempo. É por isso que tantas pessoas dizem, minha vida mudou de repente. Não mudou de repente. Mudou depois de meses ou anos de preparação silenciosa. O crescimento foi invisível. O resultado apenas se tornou visível. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você, preparando raízes profundas para sustentar uma prosperidade que não desapareça na primeira tempestade. Porque riqueza sem estrutura desaparece, mas riqueza construída sobre caráter permanece. Napoleon Hill afirmava que o homem se torna aquilo em que pensa continuamente. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Não basta pensar. É preciso agir em coerência com aquilo que se acredita. Sua rotina precisa confirmar sua fé. Suas decisões precisam confirmar seus objetivos. Sua disciplina precisa confirmar seus sonhos. Caso contrário, a mente envia mensagens contraditórias para si mesma. É por isso que pequenas atitudes diárias possuem tanto poder. Cada livro que você lê, cada habilidade que desenvolve, cada hábito que melhora, cada decisão inteligente, cada momento em que escolhe continuar. Tudo isso está construindo uma versão de você capaz de viver uma realidade completamente diferente. E talvez
Esse seja o maior ensinamento de Napoleon Hill. O caminho sempre existe, mesmo quando você ainda não consegue enxergá-lo. Porque Deus não revela toda a estrada. Ele revela a direção suficiente para quem decide continuar caminhando. Se hoje tudo parece perdido, não conclua que sua história terminou. Talvez ela esteja apenas chegando ao capítulo mais importante. Continue avançando, continue fortalecendo sua mente, continue alimentando sua fé, continue agindo todos os dias. Porque existe uma diferença enorme entre quem para diante da primeira porta fechada e quem continua caminhando até encontrar a porta que Deus manteve reservada desde o início. E quando essa porta finalmente se abrir, você entenderá que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma luta foi em vão, nenhuma espera foi inútil. Tudo fazia parte da preparação para a vida que agora você será capaz de construir. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário escrevendo: "Eu continuei caminhando". Essa simples frase pode fortalecer alguém que hoje acredita que chegou ao fim, quando na verdade está muito mais perto do recomeço do que imagina. Se este conteúdo agregou valor à sua vida, inscreva-se no canal e faça parte da nossa área de membros. Lá você encontra conteúdos exclusivos para fortalecer sua mentalidade, sua fé e sua jornada rumo à prosperidade. E não deixe de conferir o material especial que está fixado no primeiro comentário. Ele foi preparado para ajudar você a acelerar essa transformação e construir uma vida de abundância com propósito.